olho quase esbugalhado pra fora porque botou super bond no olho. Várias outras alergias aí. E querer vir pedir pra mim remover. Isso aí pode acontecer no teu espaço a qualquer momento, tá? Tudo você precisa entender que você precisa passar confiança pra sua cliente, tá? Você precisa passar conforto pra ela, segurança do seu trabalho. Você precisa ser segura no que você faz. Não dá pra você ficar insegura. Olá, gente! Estamos de volta com mais um vídeo. E a dica de hoje é o que você vai fazer aí na hora daquele imprevisto. Sabemos que imprevistos acontecem. Nossa, na área da extensão de cílios, muita coisa pode acontecer. Então, quando eu comecei a área da extensão de cílios, gente, a gente é nova na área, a gente tá começando agora e muitos imprevistos podem acontecer. E a gente se sente às vezes perdida. Meu Deus, o que eu faço? Ai, aconteceu isso com essa cliente, o que eu faço? Então, eu passei muito por isso no começo. Clientes, né? Eu lembro até hoje, quando eu comecei lá na lojinha do meu pai, eu não tinha muita experiência, zero experiência. A gente começa a trabalhar, começa um novo passo na nossa vida. Comecei a atender, só que começou a acontecer um montão de coisinha pra querer te tirar do sério. E muitos clientes reclamavam muito comigo com muitas coisas, principalmente porque eu não educava elas na época, porque eu não tinha essa base de educar a cliente que nem eu tenho hoje. Então elas ficavam aquelas coisinhas na tua cabeça: Bárbara, como é que eu faço isso? Bárbara, aconteceu isso? Bárbara, aconteceu isso? E, gente, isso me deixava, imagina, doida. E muitas vezes me deixava muito frustrada. E eu ficava o quê? Triste, porque eu não sabia o que fazer. Eu era nova, não tinha muita experiência, então eu ficava assim, bem frustrada, mas procurei resolver todos esses probleminhas aí. Então fui indo, trabalhando. E sempre tinha um jeitinho pra tudo. Então eu vou falar aqui com você agora da primeira coisa que veio na minha cabeça, foi a garantia. Tá bom? Não tem aquela cliente que chega no seu espaço e você não fornece garantia nenhuma para ela? Então, antigamente eu não fornecia garantia para os meus clientes, porque a cola, vocês sabem que a cola tem um período de secagem. Então é bom você dar uma garantia para sua cliente. Aconteceu alguma coisa? Pum! Vem esse imprevistozinho aí da garantia. Então, antigamente eu não dava garantia nenhuma para elas. Aí eu fazia os cílios hoje, aí no outro dia eu tava reclamando porque eu não tinha educado ela, não tinha passado os cuidados diários para ela, enfim, não tinha dado garantia nenhuma. Então, como eu quebrei a cabeça com isso no começo, eu resolvi para esses clientes que em menos de 48 horas já estava acontecendo um montão de coisa. Ah, Bárbara, os meus cílios soltou um pelinho. Ah, Bárbara, meus cílios está ardendo. Ah, Bárbara, meus cílios está... minha vista tá irritada. Ai, Bárbara, tá acontecendo muitas coisas. Então foi aí que eu resolvi dar a garantia, né? Pra o quê? Pra confortar ela e uma segurança pra ela, né, gente? Porque cliente precisa de garantia, porque a cola tá molhada. Então, se você não educar ela não vai saber cuidar. Então, por essa experiência que eu passei, né, nessa área, por todas essas experiências bem frustrantes que eu passei, porque era reclamação toda hora, eu resolvi dar as 48 horas de garantia, tá? Então, o que você vai fazer nessa horinha aí que acontecer isso com você? Dê garantia para a sua cliente. Não se esqueça disso. É muito importante. Segurança para o seu trabalho e segurança para a sua cliente. Então é necessário. Eu lembro uma vez que eu estava trabalhando, gente, lá na loja do meu pai na época, e me matando de trabalhar e minha agenda cheia. E começou a aparecer umas clientes lá pra reclamar: poxa, Bárbara, fiz meus cílios em menos de 24 horas, soltou um. Poxa, Bárbara, eu tô com a minha vista ardendo. Poxa, Bárbara, caramba, tá aqui. E, poxa, Bárbara. E então eu ficava nervosa. E eu ficava tão frustrada que eu não conseguia
ter um bom trabalho. Porque, gente, isso é chato, né? A gente fica triste, acha que o seu trabalho não tá bom e você começa a achar um montão de coisa, sendo que você pode bolar um imprevisto pra isso, uma solução para o seu problema, tá? Então, se você estiver passando por isso, se vir aquela cliente reclamando que em menos de 24 horas soltou um pelinho, gente, tem cliente, ai, minha vista tá ardendo, ai, minha vista, dê a garantia pra sua cliente, tá? Eu dou de 48 horas, eu dou a garantia de 2 dias, porque é o prazo de secagem da minha cola. Tem gente que dá uma garantia de 24 horas, mas eu prefiro dar de 48 horas. Então, qualquer coisinha que acontecer, você vai repor um fiozinho lá na sua cliente. Claro que se cair tudo, não é mais garantia, né? Você tem que explicar isso pra ela. Então, entenda uma coisa. Educar a sua cliente é fundamental para não acontecer esse tipo de problema, ainda mais quando a cliente é nova. Então tem um vídeo específico no meu canal falando tudo sobre como educar a sua cliente. Então você vai lá, clica no vídeo, estuda bem fundo sobre como você vai educar se você é nova aqui e ainda não assistiu, tá? Lá você consegue entender melhor dos cuidados diários. Só que você precisa entender que quando a sua cliente chegar no seu espaço, sentar, fazer a extensão de cílios, ela não é adivinha. Então você precisa educar ela para esse tipo de coisa não acontecer. Você educou ela, entra a garantia de 48 horas, tá? Então, para qualquer coisinha, gente, dê garantia, tá? E ela vai até ficar contente com isso, porque às vezes, tá? Pode acontecer algum descuido dela ou qualquer coisinha mesmo de um pelinho pela cola tá molhada, pelo fato da cola tá muito molhada, pode acontecer sim de um fiozinho andar pra cá e de um fiozinho soltar, um fiozinho cair. Por isso que você vai dar a garantia pra ela, então você não vai ficar mais sofrendo com o cliente reclamando no seu ouvido o tempo todo que cílio está caindo, porque isso é chato, sabe? É você ficar desanimada mesmo, você ficar triste, você fica com medo de trabalhar, de acontecer tudo de novo, você fica com um montão de sentimentos ruins e se culpando, se sentindo incapaz, sabe? De trabalhar e que você não é eficiente, que você não é uma boa profissional. E muitas das vezes, quando eu entrei na área, eu achava que eu não era uma boa profissional, sabe? Porque, poxa, eu tava fazendo cílios, a cliente tá reclamando, sem garantia nenhuma de nada. Eu não educava ela, então você acaba se frustrando, tá? Então a primeira dica muito importante pra resolver esse probleminha aí que você tá passando é esse: dê as 48 horas de garantia para a sua cliente. Eduque ela primeiro e depois você entra com a garantia, porque com a garantia você vai ter um trabalho de excelência e você vai passar segurança pra ela. Então ela vai ter o prazer de cuidar dos cílios, tá bom? Então você precisa educar e dar garantia para sua cliente. Gente, dê garantia pode ser de 24 a 48 horas. Não vem com essa que é garantia de uma semana. Isso não existe. Uma semana não rola. No máximo 48 horas, que é o período da secagem da sua cola. Por exemplo, a minha seca assim. Às vezes você pode ter uma cola aí de secagem rápida. Independente do tempo de secagem da sua cola, a sua cliente precisa de uma garantia. Não garantia de uma semana, de 15 dias, nada disso. Garantia de 24 a 48 horas. Então você precisa ser bem direta com a sua cliente. Você precisa explicar para ela cuidar, para ela tomar cuidado com a extensão. E quando estiver irritado, jogar um sorinho. Tem um vídeo muito específico falando sobre isso. Então a garantia é fundamental, porque você não vai ter problema, não vai ter esquentação de cabeça, tá bom? E ela vai entender que se ela passar da garantia, já era. Ela vai ter que pagar o quê? Uma manutenção, tá bom? Então dê a garantia para sua cliente, porque vai ser melhor para você. Você vai conseguir fazer um trabalho com excelência e a sua cliente vai ter segurança. Quase não sai. Ela vai ter segurança, tá bom? Então é fundamental. Guarda essa diquinha. Pega tua caneta aí, teu caderninho e já começa a anotar essa primeira dica, tá bom? Dica número 1, 48 horas de garantia. Então eu venho com uma segunda dica aqui pra você. Você já pegou aquela cliente que quer fazer manutenção com 20% dos fios? Ah, gente, você não tem noção do que eu passei. Às vezes, minha querida, eu passo até hoje, porque você educa, mas tem cliente que entra por aqui e sai por aqui, né? Então, nossa, eu explicava tudo para cliente de manutenção. Querida, a manutenção é com 70% dos fios. Agora eu falo isso, mas antigamente eu não tinha essa noção. Não tinha noção nenhuma.
nenhuma, porque tudo é experiência. Você vai pegando prática, você vai pegando experiência conforme você vai trabalhando, isso é normal, tá bom? Ninguém nasce sabendo nada. E o que eu não tive, essa oportunidade que eu nunca tive na minha vida de ter um conteúdo pra me aprender, eu tô dando pra você, pra poder te ajudar. Então, quando vir aquela cliente malandrinha, tem 20% dos fios, um cotoco querer fazer manutenção. Caramba, gente, já peguei muito isso. Eu trabalhando, aí a cliente marcava, falava, me ligava, passava o WhatsApp, Bárbara, quero fazer manutenção. Eu, tá bom? E agendava. Só que eu não perguntava, tá com os cílios aí, como é que tá? Porque eu não tinha essa noção na época, né? Então eu só marcava. Chegava fulaninha, a bendita de Jesus, né? Chegava lá na loja do meu pai, eu olhava pra cara dela, meu Deus, cadê teus cílios? Eu vim fazer manutenção. E como eu me frustrava ali, gente, porque assim, não tinha como fazer manutenção ali. Era uma nova colocação, porque você perde material ali, você perde dinheiro, né? Então assim, Bárbara, quero fazer manutenção. E eu ia lá, como eu não tinha noção de nada, e fazia manutenção. E aquilo ali me prejudicava de uma forma que você não tem noção. Então gente, né, não é possível 2 fiapos sem manutenção e vinha, e continuava, continuava na mesma, de cliente querendo fazer manutenção com 20% dos fios e brigar, tá? Querendo fazer manutenção, mas tudo tem o seu tempo, né? Então eu aprendi, eu fui procurar a respeito de manutenção, fui estudar a fundo sobre manutenção. Tem um vídeo no canal contando detalhes sobre manutenção, bem aqui no canal. Se você não assistiu, vai lá e estuda tudo sobre manutenção, que tem um vídeo fresquinho pra você, tá bom? Então assim, mas eu fui caçar e foi tanta cliente, ó, pum no meu ouvido, com uns fiapinhos querendo fazer manutenção. Eu já não tava achando aquilo correto, mesmo eu não tendo experiência na época. Falava, gente, tem alguma coisa estranha. Será que é pra mim fazer manutenção se só tem 2 fiapos na cliente? Não é possível, tem alguma coisa errada aí. Então eu fui buscar mais a fundo, eu fui estudar, porque brasileiro não desiste, eu não desisti. Fui lá, estudei e comecei a mudar tudo, mulher. Tudo. Então, a dica que eu tenho pra você não ficar passando por isso e ficar perdendo aí dinheiro, porque, poxa, 20%, pô, já deu um tempo e a fulaninha querer fazer manutenção com 20% dos fios, não rola. Então, eu tenho uma dica pra você, um improviso na sua vida, tá? Você precisa explicar pro seu cliente que a manutenção deve ser feita com 70% dos fios, porque manutenção é retoque. Se ela chegar com 2 fiapos aí pra te dar prejuízo, querendo pagar valor de manutenção, isso tá errado, isso não está correto. Então você explica, olha só, fulaninha, tem que estar 70% dos fios aí, porque você vai, uma manutenção é um retoquezinho, você vai fazer uma leve higienização nela, porque na manutenção tem que higienizar, tem isso falando no vídeo de manutenção, e você vai botar um retoque, por isso que geralmente a gente cobra metade do valor, porque não vai dar tanto trabalho, você só vai retocar o que tá caindo, o que tá molinho. Agora, se a cliente chegar com 2 fiapos aí querendo fazer manutenção, isso tá errado, tá bom? E quem fica no prejuízo? É ela? Não, é você. Porque você vai gastar esse material, você vai gastar tempo. E pra quê? Pela metade do valor. Então você vai acabar refazendo os cílios dela todo. Gente, eu já tive caso de cliente chegar com um fiapo falando que era manutenção. Isso tá errado. Então você precisa entender que você precisa ser direta e específica com a sua cliente. Você precisa sentar ela, terminou a extensão, sentar, olha, é isso, tá bom? Manutenção, 70% dos fios. Se não tiver 70% dos fios, se você chegar com 2 fiapos, não é mais manutenção, vai ser uma nova colocação, tá bom? Então você precisa improvisar aí, mulher, pra você não ficar perdida sem saber o que fazer. Porque imagina só, você tá cheio de atendimento, tá corrida, aí a cliente vai lá, olha só, eu passava muito por isso, porque a cliente marcava manutenção, chegava lá, eu marcava o período certinho da manutenção, porque manutenção não demora, e a ciclaninha chegava lá com 2 fiapos. Gente, demora pra fazer uma extensão. Eu perdia tempo, a minha cliente que já tava no horário dela, já tava lá sentada mofando me esperando, e ela já ficava estressada, porque tem cliente que ela quer o horário dela certo. Ela marcou, ela tá ali esperando. Então assim, a cliente que falou que era manutenção, você tá achando que ela tá com 70% dos fios,
ela tá com fiapo, ela vai te atrasar. Então, pra você não ficar passando por isso, é esse aí que o improviso que eu tenho pra você. Explica pra ela. Fez a extensão? Dá o papel do cuidado diário, porque nos papeizinhos do cuidado diário, isso tem no vídeo de materiais, tá, gente? Completo. Dá o papel de cuidado diário, que lá tá explicando sobre a porcentagem dos fios que tem que ter pra manutenção. Vai lá no zap dela, manda um textinho de novo, tá bom? E quando tiver próximo à manutenção, você lembra ela, tá bom? Posta nas suas redes sociais, no seu Instagram, no seu WhatsApp. Queridas clientes, manutenção é só com 70% dos fios. Pra quê? Pra ela, ó, você educar ela e ela aprender a cuidar da extensão dela e não te fazer aí, ó, passar por esse tipo de situação, que é muito chato. Então, mais uma dica pra você. A segunda dica, fala pra sua cliente, explica pra ela, educa ela e explica pra ela que manutenção é com 70% dos fios. Nada de 20% de fio, tá bom? 20% uma nova colocação. 70% manutenção, tá bom? Outra coisa, Jesus amado, que acontece muito. Você já pegou aquela cliente que chegou no teu espaço e começou a falar mal de tufo porque fez em outro lugar? Minha filha, imprevistos acontecem. Então eu vou te ajudar pra você não ficar sem saber o que fazer aí quando ela falar isso pra você. Desde quando eu comecei na área da extensão de cílios, minha filha, eu pego isso até hoje. Por incrível que pareça, até hoje eu passo por isso. E isso aí um dia vai ter fim, em nome de Jesus. Mas até hoje eu passo por essa certa situação. Quando o cliente, antigamente, até hoje, já vou começar falando pelo meu dia a dia de hoje, tá? Quando marca clientes novos, chega lá no meu espaço, ou me passa uma mensagem pra agendar, pergunta quais técnicas, vou decidir na hora, tá bom. Chega lá no espaço e começa a falar mal do tufo, porque fez em outro lugar. Você já pegou isso? Com certeza você já deve ter passado por isso. E você trabalha com tufo. E aí, o que você vai falar? E o imprevisto? Você vai saber agora. Quando ela chega lá e começa a falar mal de tufo pra lá, mal de tufo pra cá, e blá 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 blá, porque eu fiz em outro lugar, e meus cílios ficou colados na pele, e meu fio natural caiu, e deu alergia, e deu irritação, e que pesou, e que tinha essa cola, e que prejudicou, e que meu fio... Gente, é isso que eu passo até hoje. E o que você vai fazer? Vai ter aí, ó, uma sacada pra você. Quando o seu cliente chegar lá com esse preconceito, porque ela fez em outro lugar, o que eu faço? Eu chego pra minha cliente, eu deixo ela falar, e depois chega na minha vez. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer igual eu faço. Eu chego lá, olha só, muitas pessoas fazem o tufo da maneira incorreta, mas o problema não é a técnica, é a maneira que ela é feita, porque tudo tem os 5 princípios básicos para ter uma extensão saudável. Não é todo mundo que sabe fazer, então acaba fazendo aí de qualquer maneira e acaba prejudicando o seu fio. Só que a minha técnica não vai te trazer prejuízo. Eu tenho uma técnica totalmente diferenciada que tem 100% de segurança e de conforto para você. Quer experimentar? Às vezes é caso de cliente para chegar lá para fazer fio a fio, para fazer híbrido, para fazer volume russo, mas já chega lá falando mal do tufo. Então eu converso com ela. Então é isso, a minha técnica tem toda uma maneira, tá? É 100% segura. Então você precisa explicar pra ela que todos os seus materiais são de qualidade, que você investiu nos melhores materiais, nos melhores estudos, nos melhores cursos, tá bom? E principal, no conforto pra ela, entendeu? Então eu falo tudo isso, ó, meu material, minha cola é isso, tá? O meu material é de qualidade, porque muitas das pessoas fazem tufos aí, fio, volume russo com qualquer cola, com cola de... Já peguei cliente que chegou lá traumatizada de tufo, porque colaram tufo com cola de unha nela, me deu alergia e me deu irritação. Tem um dia desses aí que eu peguei uma cliente também traumatizada, chegou lá, marcou, querer fazer fio, só que ela não gostava de fio porque ela fala que fica muito natural, ela gosta de mega volume. E assim, ela chegou lá pra fazer o volume russo, só que ela tava olhando meu Instagram, né, e ela falou, nossa, eu quero fazer essa técnica aqui. Falei, então, essa técnica é o tufo mega volume. Ela, tufo? Isso não é volume russo não? Eu falei, não é volume russo. Todo mundo acha que é, mas não é. E eu faço questão de dizer que é o meu tufo mega volume, que é a técnica que eu criei. E ela falou assim, meu Deus, eu não vou botar isso não. E porque isso deu alergia, porque deu irritação, e porque isso, minha olha, e ela me mostrou a foto dela. Realmente foi um caso assim, que eu fiquei de bobeira. Bem que eu já peguei vários casos de alergia bem sério, mas eu fiquei chocada. Falei, então, eu trabalho há muito tempo com essa técnica, nunca tive problemas nenhum, tá? A minha técnica
técnica é diferenciada, tem todo um cuidado, todo um preparo, uma higienização, produtos para higienização, tem a minha cola que é totalmente antialérgica profissional, tem todo um suporte aqui para você que você precisa, tá bom? E ela pensa, tá bom, então vou fazer. Olha aí, imprevistos acontecem. Então, ó, eu conversei, expliquei, dei a atenção que ela precisa, tirei todas as dúvidas dela, quebrei lá a objeção que tufo danifica fio e ela está amando o resultado, tá intacto e graças a Deus eu nunca tive problema nenhum com a técnica do tufo. Então, chega muita cliente nova falando mal do tufo, porque fez em outro lugar. Gente, 99,9999999% que chega no meu espaço fica um pouco traumatizada com... Gente, não é só com tufo, é com fio a fio também, com volume russo também. Traumatizadas porque fez a técnica de maneira incorreta em outro lugar, não sabia, mas fez e o barato também às vezes sai muito caro. Eu sempre falo isso aqui. Então acaba se prejudicando e chega lá no teu espaço traumatizada. Só que você vai, ó, improvisar aí, minha filha. Então eu tô te dando essa dica. Tudo você precisa entender que você precisa passar confiança para sua cliente, tá? Você precisa passar conforto para ela, segurança do seu trabalho. Você precisa ser segura no que você faz. Não dá para você ficar insegura, porque se você ficar insegura com medo de explicar para ela chega lá com preconceito do tufo. Você trabalha com tufo e ela chega lá detonando a técnica que você aprendeu e que você sabe que não é bem assim que funciona. Que o problema não é a técnica, é a maneira que as pessoas colocam. E você não ter segurança no que você faz, você vai se frustrar. E ela não vai fazer, porque ela vai ficar traumatizada. Então, imprevisto, minha filha, conversa com ela, explica, não vai fazer mal você dar um suporte e explicar tudo pra ela. Ela vai amar isso, ela não vai querer te trocar por nada. Então é essa dica que eu tenho pra você. Explica pra ela. Quando ela chegar com esse preconceitozinho do tufo porque fez em lugar tal, tenta e explica que o seu trabalho é totalmente diferente, que tem conforto, tem segurança, você usa os melhores materiais, você investiu nos melhores cursos e você tem, ó, firmeza no que faz, tá bom? Então essa é a dica que eu dou pra você quando você estiver passando por isso aí, sem saber o que fazer. Então anota aí nesse caderninho aí, pega uma caneta e um caderno e já anota e põe em prática o que eu tô te dizendo. Porque não adianta nada eu fazer esse vídeo aqui e você não põe em prática. Aí vai chegar lá no teu espaço, detonando tudo, falando mal e ela achou que era uma técnica e não é tufo. E aí? Você vai perder? Você não vai perder. Então você precisa passar isso para sua cliente, quebrar isso de uma vez por todas. Tanto cliente como aluna minha que tinha preconceito com a técnica quando foi fazer o curso comigo. Não é só cliente, isso é para aluna também que chegou lá porque eu tinha um preconceito enorme. Tá aí, ó, feliz da vida trabalhando com tufo. Por quê? Explicação, dedicação, você mostrar para ela que não é o que ela tá achando que é. E vai depender de quem? De você. Você mostrando pra ela que o seu trabalho é diferente, que você faz a diferença sim, que você é dedicada, que você é uma profissional de qualidade, que você faz um trabalho de excelência, só depende de você. Então, ó, pega esse imprevisto aí, mulher. Fala com ela, explica pra ela que você não vai ver se ela não vai mudar de ideia em um segundo. Outra coisa que eu tenho pra falar aqui com você, que muitas pessoas passam por isso, muitas alunas minhas passaram por isso antes de vir fazer o curso comigo, muitas meninas do meu canal do Telegram e fora no WhatsApp, canal do YouTube, comentário, falam a mesma coisa. Quando a minha cliente arranca a extensão de cílios em casa, meu Deus, o que eu devo fazer, Bárbara? O que eu devo falar? Como é que eu devo agir? Gente, já passei muito por isso, muito. Eu tento educar ao máximo a minha cliente possível pra ela não tirar a extensão de cílios em casa. Aí vai lá, você tá lá fazendo o seu trabalho, você não explicou pra ela que não pode tirar a extensão em casa. E mesmo você explicando, tem cliente que vai tirar e vai ficar no teu ouvido, ó. Ah, fulano, tirei minha extensão de cílios, meus cílios caiu todo. Aí acaba gerando preconceito também, porque arrancou em casa. Então, eu recebia muita reclamação de cliente falando: ai, arranquei meus cílios em casa e meus cílios natural caiu todo. Ah, arranquei meus cílios em casa e eu fiquei com alergia. Ah, arranquei meus cílios em casa e me deu irritação e me deu incômodo. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer?
falar. Você precisa explicar pra ela. Como eu estou falando nesse vídeo aqui, desde o começo do vídeo, é educar seu cliente. E explicar pra ela que não se deve arrancar a extensão de cílios em casa, é prejudicial. Até hoje, às vezes, eu passo um pouco por isso, porque tem cliente que não quer pagar valor de remoção. E vai lá, ó, plum, arranca tudo. E vai culpar o quê? A técnica. Vai culpar o quê? O seu trabalho. Vai falar que fez cílios contigo e os cílios dela caiu todo. Vai falar que fez cílios contigo e ela tá pão careca, que não vai mais voltar, que os cílios dela danificou todo. Por quê? Porque você não educou ela. Então, quando esse tipo de cliente chegar lá no teu espaço, pão careca, o que você vai fazer? Eu tenho uma dica muito importante pra você. Ah, fulana, arranquei meus cílios em casa e quero botar de novo. Você vai ver que ela tá sem fio nenhum. Você precisa conversar com ela. Olha só, fulaninha, eu já te disse que não pode arrancar a extensão de cílios em casa. Tira uma foto lá do fio natural dela e mostra os buracos, mostra os danos. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Teu fio tá totalmente danificado. Então você não vai poder usar a extensão de cílios por um tempo. Por quê? Porque você arrancou os cílios em casa. Se eu colocar qualquer cílios aí, vai cair. Ou quando é que ela arrancou e também não teve um dano tão sério, o que você vai fazer? Vai higienizar. Você vai explicar pra ela que não pode, ó. Não pode arrancar. Porque se você arrancar cílios em casa, vai danificar o fio natural, vai impedir o crescimento do seu fio, pode te dar uma irritação, porque o fio dá bem coladinho no fio natural. Se você puxar, pode dar inchaço na pálpebra, pode dar dor, sentir dor, incômodo. Então você não pode fazer isso. Se você continuar fazendo, eu não vou mais poder fazer a extensão de cílios em você. Por quê? Daqui a pouco você não tem mais fio natural aí. E você vai lá, você vai entrar com o processo de higienização, você vai passar o pré-tratamento, você vai passar o prime para fortalecer o fio dela, para aquela cliente que não tá tão danificada, e vai fazer uma nova extensão. Aí você fala, ó, tô fazendo uma nova extensão aqui em você. Mas a próxima vez, se você arrancar dessa vez, não vai ter como fazer mais, porque você vai chegar aqui sem fio natural. E eu não quero me prejudicar no meu trabalho, porque você arrancou os seus cílios em casa. E para aquela cliente que arrancou tudo e tá pão careca, já era, você vai falar, ó, devido você ter arrancado os cílios em casa, você não vai poder fazer a extensão de cílios novamente. O que eu posso te indicar? Você vai fazer um tratamento com óleo de rícino. Toda vez que você for dormir, você vai aplicar para os seus cílios crescer. E você seja direto com ela, ó, eu vou ser sincera com você. Cílios não crescem rápido, não. O crescimento dos cílios, quando tá totalmente danificado, ainda mais que puxou, leva meses pra crescer. Pronto! Imprevistos acontece, mas eu tô te dando a dica aqui pra você explicar pra ela. Vai demorar a crescer. Você quer isso de novo? Você quer ficar sem extensão de cílios? Não quer, porque você gosta, você se sente linda, você se sente com a sua autoestima lá em cima. Você quer deixar de usar a extensão de cílios porque você tá arrancando cílios em casa? Não quer. Então eu tenho essa dica pra te dar. Não faça a remoção de cílios em casa. Nada de água quente, de óleo. Isso é tudo caô, é furada. Eu peguei um caso, não tem muito tempo, de uma cliente que chegou lá quase sem cílios nenhum. Aí eu expliquei pra ela, olha, o seu cílio está muito danificado. Você já usava? Ela já usava, Bárbara. Só que, falei, você arrancava em casa? Ela sim, porque a profissional mandava eu passar demaquilante pra remover os cílios. Eu aplicava o demaquilante e puxava. Gente, olha o perigo. Ela ficou sem cílios nenhum. Falei, então, devido a essa aplicação aí, essa dica aí que essa profissional disse pra você, eu não vou poder fazer a extensão de cílios de você nesse momento. Você vai ter que esperar os seus cílios crescer. Ela, Bárbara, mentira, sério. Ela, meu Deus, mas eu só arrancava porque a profissional falou que era pra remover com um demaquilante. E eu senti uma dor pra remover, eu senti um incômodo e realmente eu tô sentindo que eu tô sem fio natural. Eu falei, tá vendo o que acontece? Porque você arrancou em casa? Então é tudo você saber educar sua cliente, tá? É tudo uma conversa. Então eu tô te dando mais uma dica. Eduque a sua cliente em relação a ela parar de ficar removendo cílios em casa. Vai te dar muito trabalho, tá? Então, isso aí, mulher, vai depender de você educar ela. Você tem que martelar isso na cabeça dela que uma hora ela não vai mais arrancar, tá? Ela vai lá direitinho pra você remover. Pra quê? Pro seu trabalho continuar saindo de trabalho de excelência. Pra você não ficar tendo problema aí de cliente reclamando que tá sem fio e que removeu em casa e que doeu e que tá sem cílios e que tá pão careca. Então só vai depender de você. Então eu tenho mais uma dica pra você se você estiver passando por isso, tá bom? Outra coisa muito importante que eu tenho pra falar aqui é aquela cliente que deu 30 a 20 dias de manutenção, de extensão e quer fazer manutenção. Aff, Jesus! Gente, eu já peguei muito caso assim. Por isso que eu decidi trazer isso aqui pra você, pra
poder te ajudar. Clientes que viajavam pra longe, chegava com 20, 25, 30 dias, vem fazer manutenção. Oi? Olhava pra cara dela, não, 20 dias não é dia de você fazer manutenção, é uma nova colocação, porque a cola tem um período de ficar na vista da cliente. É errado, isso não tá correto. Então essa cliente que fica aí te azucrinando, querendo fazer manutenção de 20 dias e de 30 dias, isso não existe. Tira isso da sua cabeça, que isso tá errado. Se você ficar fazendo manutenção com 20, 30 dias, você vai tomar um prejuízo. Você, além de você tomar um prejuízo e queimar o seu trabalho, a sua cliente não vai ter segurança, não vai ter conforto mais. E ela vai perder todos os fios naturais e ela pode ficar com um problema sério de alergia, porque a cola tem um período pra ficar. Então, quando essas clientezinhas vêm querer falar, ai, ô fulaninha, deu 20 dias, vim fazer manutenção. Não. Então você precisa educar ela. De novo, olha, fulaninha de Jesus, fofinha da minha vida, não existe manutenção de 20, 30 dias não. É uma nova colocação. Manutenção de 10 a 15 dias. Pro tufo, de 10 a 15 dias. Fio a fio, pode ser até 15 dias. Tá bom? Então não vem com essa de fazer manutenção em cliente de 20 dias, 30 dias. Você vai se prejudicar. Você vai acabar com o fio natural da sua cliente. Vai atrapalhar o crescimento dela. A cola, ó, 30 dias. Gente, eu peguei uma cliente minha que ela viajou pra fora do país, ficou linda e bela lá de mega volume, voltou. Gente, os cílios dela ficou intacto por 30 dias. Intacto. Só tinha um rabinho solto já pelo tempo. Voltou, ela, oi fulaninha, oi Bárbara, tudo bem? Eu, tudo? Ah, voltei de viagem, vim fazer manutenção, deu 30 dias. Eu, oi? Quê? Querida, 30 dias você tá querendo fazer manutenção? Não existe isso. Você tem que fazer uma nova colocação. Já tem 30 dias que você tá com essa extensão aí. Que manutenção que eu vou fazer aí? Me explica. Da onde tu tá vendo que eu tenho que fazer manutenção? E eu brincando com ela, né? Ela começou a revelar, não dá pra fazer uma manutençãozinha aqui não, porque tá perfeito. Eu, não. Porque a extensão de cílios tem um tempo certo pra ficar. E você aí com um tufo mega volume de 30 dias querendo fazer manutenção? Aí eu perguntei, você quer ficar com uma irritação? Você quer ficar com uma coceira? Quer ficar com uma alergia da braba? Quer ficar sem usar a extensão de cílios? Quer ficar com careca sem cílios? Não, eu não. Então, não se faz manutenção de 30 a 20 dias. A gente tem que trocar. Ela, caramba, Bárbara. Tá bom, vamos trocar. E fora outras vezes também que cliente passou pela mesma, chegou querendo fazer manutenção de 30 dias. Gente, tem gente de fora que vem querer fazer manutenção de outro trabalho comigo. Eu não pego. Eu já vou entrar nesse detalhe com você, porque isso é errado também. Tá bom? Então assim, não existe manutenção de 20 a 30 dias. Sai fora dessa. E eduque sua cliente para fazer manutenção de 10 a 15 dias cravado. Pra você não ter, ó, tipos de problemas aí sérios. Você não acabar se frustrando no seu trabalho. Então anota mais essa dica aí que eu tô te dando. Outra coisa muito importante que eu tenho aqui. Gente, já chegou cliente aí de outro lugar pra querer vir com cílios com alergia pra você remover? Ou vir com manutenção de outro lugar pra você fazer? Já chegou? Com certeza você já deve ter pego esse caso aí, né? Porque isso aí acontece muito comigo. Até hoje acontece comigo. Pego o caso de muita cliente vindo com o olho cheio de alergia, inchaço na pálpebra, cílios colados na pálpebra, alergia porque botou cola de unha, cílios com o olho quase esbugalhado pra fora porque botou super bond no olho, várias outras alergias aí, e querer vir pedir pra mim remover. Isso aí pode acontecer no teu espaço a qualquer momento, tá? Imprevistos acontecem. Então eu vim te dar uma dica, pra que você não sabe, fica perdida, e você vai lá, mete a mão lá onde não deve, e você se prejudica, porque eu já peguei um caso, gente, eu nunca esqueço disso, meu Deus do céu. Chegou lá, a mãe e a filha, eu estava num dia de atendimento, nossa, minha agenda estava muito cheia, e ela chegou lá, a filha dela com uma toalha assim no olho, e a mãe desesperada. Oi, então fulaninha, você faz remoção? Eu falei, faço sim, tá? Mas assim, não pego casos de outro lugar não. Quando a filha dela tirou a toalha, o olho da menina tava cheio de pus. Muito pus, gente, muito pus. Isso aqui dela tava assim, ó, em pé pra fora, esbugalhado pra fora. E ela chorando, 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 chorando. E ficava umas espuminhas, cheiro de super bond puro. Ela falou que fez uma extensão de cílios aí. Foi até um fia-fio, tá? Não foi nem tufo. O fia-fio todo cheio. Gente, isso aqui, da pálpebra dela, tava branco, ficando esverdeado de pus. E ela perguntou se eu removia. E eu, com cheio de gente, né, eu parei, eu fiquei desesperada com aquilo. Eu falei, meu
Deus. E ela, você pode remover? Eu falei, não. Gente, quando for assim, não pega nada de casa de alergia que vier de outra pessoa, de outro lugar. Não faça isso. Isso é totalmente prejudicial pra você. Você não tem noção. Qualquer coisa que acontecer, a culpa vai cair em cima de você. Não vai nem cair a culpa na outra profissional que fez os cílios. Vai cair em você porque meteu a mão para remover e a garota quase ficou cega. E ela pedindo, não, eu pago. Eu falei, não, eu não posso remover. Eu não pego alergia, caso de alergia de outro lugar. O que você pode fazer? Voltar lá na profissional que você fez e pedir para ela te ajudar aí nisso aí. Ou você vai agora para um hospital, porque isso aí tá muito sério. E ela ainda teimando, não, remove. Eu falei, não, eu não vou pegar. Não é nem por nada, porque isso aí tá muito sério. E qualquer coisa que acontecer, pode dar problema pra mim. Então vai agora para um médico. E ela foi pro médico, foi lá na menina, enfim, resolveu. A garota ficou com problema na vista, em uma vista. Ela não enxerga direito até hoje, devido a isso. Imagina se eu tivesse colocado a mão lá. Gente, olha o problema que ia dar. Você não tem noção. Então, quando acontecer casos assim, mulher de Deus, não pega, tá? Fala pra ela lá na profissional que ela fez, manda ela procurar um médico. Quando chegar caso de manutenção, a pessoa com uma extensão de cílio de outro lugar, querer vir continuar fazendo manutenção, querer fazer com você, não pega. Você só pega se você, eu não faço manutenção de outro lugar não. Se você quiser, a gente vai remover isso aí e eu vou fazer uma nova colocação em você. E se ela perguntar por quê? Porque cada um faz a técnica de maneira diferente. Eu não sei que cola você usou, que ela usou. Eu não sei o que tipo de fio ela colocou aí. Eu não sei se ela não higienizou, então eu não faço, tá? Manutenção de outro lugar. O que a gente pode fazer é uma nova colocação aqui comigo, com a minha técnica, com os meus princípios básicos. Então, mais uma dica pra você. Você vai passar isso pra ela. Eu não pego caso de alergia de outro lugar aqui e não pego manutenção de outro lugar. Somente se você quiser fazer uma nova colocação. E no caso da alergia, manda ela procurar um médico ou manda ela ir na profissional que ela fez o procedimento. Porque senão, você pode se prejudicar muito, 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 muito feio com isso. Gente, vocês já pegaram aí várias clientes te dando furo de horário? Aquela cliente que marca o horário com você e você tá lá com a sua agenda perfeita, com os horários todinhos lá maravilhosos pro seu dia começar. Pum! Tu tomar uma rasteira e a cliente não ir? Gente, eu passo por isso até hoje. Só que eu tenho uma dica pra você. Gente, eu já cansei de me estressar com isso. Eu já cansei de ficar frustrada com isso. Porque fica, ai fulana, eu tenho cliente que só Jesus, meu pai. Vou até tampar minha cara aqui. Marca os cílios, perturba o teu dia no WhatsApp. Bárbara, marca pra mim, por favor, arruma encaixe. Aí eu vou lá e marco pra fulana. Chega a fulana, não comparece pra fazer a extensão de cílios e não dá uma satisfação de nada. E você perde cliente, porque poderia ter marcado outra pessoa, prende o horário e perde o seu dinheirinho. E aí? E vários casos que eu já passei com isso, passa até hoje. Um furo. Tomou um furo. Gente, mas quer ver me estressar é isso? Eu coço a cabeça. Mas eu tenho uma solução pra você. Eu tenho uma dica muito boa pra você. Gente, passa a cobrar, nem que seja de 10 a 20% da colocação pra segurar o horário da cliente. Faça isso, Olha só, cliente, fulaninha. Se você quer segurar o seu horário, você deposita aí 20% do valor da colocação como garantia de horário. Eu duvido que ela vai furar contigo. Ela não vai, porque ela deu lá os 20% dela lá. Tem gente que deposita até a metade do valor. É opção da cliente. Você quer depositar metade do valor como garantia? Tem gente que faz o depósito pra mim tranquilo. Tem cliente que até deposita assim 50%, prefere como garantia. Eu duvido ela faltar aí, não falta. No Natal, eu trabalhei no final de ano, tudo com o depósito a 20% ou a metade do valor depositado como garantia de horário. Todo mundo foi certinho, não tive esquentação de cabeça com isso, porque isso estressa, porque tem outra cliente querendo marcar e você segura pra fulano porque ela te perturba, enche teu saco pra tu segurar o horário e a fulaninha vai lá e não dá satisfação. Então a melhor dica que eu tenho pra você é essa: passa a cobrar uma porcentagemzinha aí, passa a cobrar, deposita
20% do valor da colocação para segurar o seu horário, tá bom? Se for em caso de cartão de crédito, gente, vivemos em um mundo moderno. Tem o tal do PicPay, que ela vai passar lá no cartãozinho dela no PicPay. Tem PagSeguro, tem Mercado Livre, tem boletinho. Não é desculpa. Isso não é mais desculpa. Tá tudo moderno e tudo facilitando a nossa vida, né? Para os clientes não ficarem arrumando desculpa. Então, assim, querida, vai lá e faça isso. Olha, fulaninha, você precisa depositar. Ah, mas Bárbara, eu não quero. Tem como segurar o meu horário? Olha, tem até como deixar seu horário marcado aqui, mas se você atrasar 20 minutos, eu vou dar o horário para outra pessoa. Mas o fundamental é você pedir aí a garantiazinha aí do horário dela, tá bom? E você não vai mais ter esquentação. Gente, eu não tenho mais esquentação de cabeça com nada. É maravilhoso, ninguém falta, ninguém me dá rasteira de horário. E todo mundo vai lá certinho no horáriozinho dela e deu uma tolerância de atraso também, tá? Isso é muito importante. Ó, 10 minutos de atraso. Passou 10 minutos, já era, minha filha. Perdeu. Então, assim, educa a sua cliente com isso também. Passa a educar ela com isso. E você pode fazer, gente, lá no seu Instagram, postar direitinho, no seu WhatsApp, aquela mensagem automática, explicando pra ela. Você pode botar o número da conta, tudo bonitinho, pra você não ter esquentação de cabeça. Ainda mais final de ano. Então foi o melhor. Ano passado foi o melhor final de ano da minha vida, porque eu não tive esquentação de cabeça, porque todo mundo fez direitinho lá o depósitozinho da garantia e ninguém faltou, porque ninguém quer perder dinheiro, né? Só quando acontecer, cara, claro que acontece de cliente ficar doente, acontecer uma situação muito grave e a cliente te comunicar. Então isso aí, gente, coisas acontecem, tá? Ela pode ter passado mal, então assim, isso aí tranquilo. Agora aquela cliente que falta, não te avisa nada e perturba o teu juízo para segurar o horário, então para você não ter mais esquentação de cabeça, segue com muito amor e carinho essa dica aí que eu tô passando pra você. E espero que essas dicas aí tenham te ajudado e vai ajudar bastante. Segue todas essas dicasinhas aí que você vai ver que você não vai ter problema nenhum e nenhuma esquentação de cabeça, porque eu tô aqui pra ajudar vocês, né? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Põe em prática. Não adianta nada eu ficar gravando vídeo em canal se você não põe em prática. Aí você vai ficar martelando lá, ó, esquentando a cabeça, se você não tá pondo nada em prática. Então põe em prática tudo aí, ó, todas essas diquinhas valiosas que eu passei pra você, que você não vai mais ter esquentação de cabeça, você vai ter um trabalho de excelência. E aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijão e fique com Deus.